forma bastante sucinta, o oligopólio trata-se de uma estrutura caracterizada pela presença de um número reduzido de firmas que compõem uma indústria específica. Um ponto de destaque quando falamos sobre oligopólios são as interdependências das ações. Mas o que são elas? Bom, as interdependências de ações se dão no sentido de que cada firma está condicionada às suas reações aos movimentos das demais e à sua capacidade de prever tais procedimentos de suas rivais. Conceitualmente, também podemos definir a indústria no oligopólio em duas formas: o oligopólio puro, que nada mais são do que firmas que produzem produtos substitutos perfeitos entre si, e o oligopólio diferenciado, que, conforme descrito por Anita Kuhn, trata-se das firmas que produzem os produtos substitutos próximos. Com o intuito de elucidar o tema abordado até então, podemos trazer alguns exemplos dessas diferentes formas de oligopólio. Para os oligopólios puros, podemos destacar exemplos como o da indústria de cimento, alumínio e aço. Ou seja, essas empresas elas apresentam produtos homogêneos que podem ser substitutos perfeitos entre si. Assim, a exemplo das empresas aéreas. Já no caso dos oligopólios diferenciados, podemos exemplificar utilizando a indústria automobilística. Embora semelhantes, não são idênticos e a diferenciação dos produtos muitas vezes se dá por fatores tais como qualidade, serviço pós-venda, a fidelização ou a imagem, e não apenas ao nível do seu preço. Verifica-se ainda como característica no modelo de oligopólio algumas questões peculiares, tais como uma equiparidade entre os preços praticados pelas empresas participantes e uma inflexibilização desses valores. Outro ponto a destacar é a dificuldade elevada para a entrada de novas empresas, também aparece de forma extremamente relevante nesse modelo, apesar de não ser hegemônico por parte de uma única empresa. E por fim, é questão-chave quando falamos de oligopólio a tensão entre cooperação e interesse próprio, conforme abordamos a interdependência das ações. Inerente à discussão sobre oligopólios, não podemos deixar passar, mesmo que abordado de maneira breve, os modelos matemáticos fundamentados. Bom, iniciamos com o modelo de Cournot. Modelo esse que tem seus seguintes pressupostos. Nesse modelo, os produtos ofertados são homogêneos e a estratégia das firmas é mandatoriamente quantidade a ser produzida. Não há ocorrência de estoque. Não há também a possibilidade de existir novas firmas entrantes. Assim, a demanda do mercado é linear, tendo sua informação perfeita entre os agentes. Seguimos agora com o modelo de Bertrand. O modelo de Bertrand parte dos pressupostos que os produtos também são homogêneos, os custos de produção eles são idênticos e os agentes tomam decisões simultaneamente. Mas agora, nesse modelo, as empresas determinam preços ao invés de quantidade. E um ponto central no debate sobre o modelo de Bertrand é como os consumidores reagiriam a diferenciais de preços. Temos então, se as empresas cobrarem preços distintos, empresas com preço menor ganha todo o mercado e a empresa com preço maior nada vende. Mas se as empresas cobrarem o mesmo preço? Bom, o produto é homogêneo, o consumidor é indiferente entre adquirir entre as duas empresas. Assim, cada empresa abastecerá metade do mercado. Por fim, apresentamos os pressupostos do modelo de Stackelberg, quais temos os produtos com homogeneidade, mas agora as decisões não ocorrem de maneira simultânea, e sim, uma empresa decide o nível de sua produção antes da outra. Isso impacta no lucro e na demanda dos produtos da empresa concorrente. Assim, se o concorrente desejar acertar as contas ou retalhar, ambas as empresas terão os lucros reduzidos. Para maximizar os lucros, o concorrente deve optar por um índice mais baixo de produção frente à primeira empresa. A formação de preço no oligopólio se dá pela capacidade das firmas de dirigirem o comportamento da demanda e de anteverem as reações de suas concorrentes.
A interdependência entre as firmas leva ao estabelecimento tanto de acordos organizados quanto de acordos não organizados, visando sempre a maximização do lucro geral em relação ao lucro individual. O primeiro grande grupo se dá por empresas que são coniventes nos preços e distribuição de mercados, se organizando em uma central onde decisões são tomadas por um único organismo, como é o exemplo de cartéis. O segundo grande grupo de acordos não organizados ou tácitos, ela subdividiu em dois grupos, que são o oligopólio conivente, quando ocorrem acordos informais entre firmas para estabelecer preços e cotas de mercado, a fim de fugir das leis antitrusts, e o oligopólio não conivente, quando ocorrem ações independentes das firmas, com menor exatidão em relação às rivais, gerando guerra de preços e marketing. Em um oligopólio conivente, pode ocorrer de uma maneira geral pela liderança de uma empresa na determinação de preços e pelo segmento dessa iniciativa pelas demais. Neste modelo de oligopólio, são adotadas três estratégias principais. A primeira estratégia é a estratégia de liderança da firma dominante, onde uma firma com pelo menos 50% do total da indústria controla o mercado e as demais, sem poder de influenciar no preço, simplesmente a seguem. A segunda é a estratégia de liderança conclusiva, onde uma firma conduz o interesse do oligopólio em conjunto, divulgando, aumento nos preços pelos meios de comunicação e deixando as outras firmas cientes de medidas que irá tomar pela mídia. A terceira é a estratégia barométrica, onde uma firma serve de base de preços para o mercado, medindo a pressões, reduzindo ou aumentando o preço quando sentir que as condições do mercado estão deprimentes. A líder, nesse caso, age como um instrumento de colusão e comanda as demais porque seu preço reflete o mercado. E essas empresas nem sempre têm poder para fazer outras aceitarem o seu preço. De acordo com o livro da Anita Kohn, consiste que uma firma pode estabelecer diferentes preços para um mesmo produto em diferentes mercados. Existem três pré-condições para essa discriminação ocorrer. Primeiro, quando as elasticidades da demanda dos consumidores se diferem acentuadamente. Segundo, o vendedor conhecer essas diferenças, possibilitando separar os compradores em grupos baseados nas diversas elasticidades. E por último, o vendedor pode evitar que os compradores revendam o produto para outros. Os fatores que influenciam essas pré-condições são as preferências do consumidor, nível de renda, as condições físicas, ou seja, pesquisar preços e a capacidade de se locomover até o local de compra, e a competição intensa que consiste na demanda fortemente elástica pelo produto. Outra condição importante é a condição de verticalização, quando o poder de um monopsônio torna a demanda elástica. A discriminação de preços pode assumir três grupos distintos. Primeiro, a discriminação pessoal, que consiste no famoso ato de pechinchar, ou seja, o ajuste de preço ao cliente. Já a discriminação de grupo se resulta quando o produto é exportado a um preço abaixo do mercado interno, e também preços menores para conquistar novos clientes e favorecer aos maiores demandantes de determinado produto. Por último, o terceiro grupo, a discriminação por produto, que consiste no poder da marca, preços sazonais e promoções para estabilizar o estoque. Analisando as barreiras de entrada, no livro da Anita Kohn, ela afirma que a possibilidade de entrada de novas empresas em um oligopólio pode alterar o nível de lucros a serem obtidos e o nível de preços. Podemos observar a ideia de dois autores, Bain e Labine. Bain formulou a teoria no preço limite, em 1949, que consiste em um maior preço comum estabelecido pelas empresas presentes em um determinado oligopólio, sem induzir a entrada de novos participantes no setor. Baseado em estudos empíricos, Bain salientou alguns fatores que criavam as barreiras de entrada, dentre elas grandes economias de escala, promoção de vendas com publicidade, vantagens absolutas no custos, caráter institucional e a integração vertical das firmas estabelecidas.
Agora comentando sobre Labine, que desenvolveu um modelo que visa explicar a concentração de capital como um processo nas economias capitalistas após a Segunda Guerra Mundial. Sugeriu um novo modelo de formação de preços, baseado no custo pleno, do qual o preço engloba custos diretos dos fatores de produção, margem para custos fixos e margem de lucro líquido. O tamanho da empresa é determinado pelo seu poder de mercado, do qual somente as maiores podem adotar 3 tipos de preço: o mínimo, que garanta um retorno mínimo ao seu capital; o preço de exclusão, que impede a entrada de novas empresas; e o preço de eliminação, que consiste em um preço menor que o custo variável da concorrente. Labine também ressaltou a diferença entre o oligopólio diferenciado e concentrado. O diferenciado, as barreiras são oriundas da diferenciação dos produtos, que operam a favor das empresas estabelecidas. Já no concentrado, as barreiras são criadas pela tecnologia e amplitude de saída, que operam contra concorrentes potenciais. Com relação à teoria dos jogos, ela foi criada por John von Neumann. E o objetivo da teoria era analisar a forma com que os agentes econômicos definiam suas estratégias no mercado. A teoria também permitiu um conhecimento aprimorado sobre a estrutura de mercado. E isso ajudou a explicar a interdependência entre as empresas oligopolistas. Outro fato importante na teoria é que ela demonstra a importância do coletivo, visto que ela coloca agentes em situações sob pressão onde eles precisam tomar decisões. O equilíbrio de Nash é um ponto central na teoria dos jogos. Nash representa uma situação em que, em um jogo envolvendo 2 ou mais jogadores, nenhum dos jogadores tem a ganhar mudando sua estratégia unilateralmente. Aqui temos que cada empresa faz o melhor que pode à luz do que os rivais estão fazendo. Nenhum dos oponentes tem estímulo algum para mudar a decisão, pois existe uma situação estável. Uma dica importante é o filme Uma Mente Brilhante. Relacionando a teoria dos jogos com Nash, podemos dizer que cada participante tentará analisar o que o seu rival está pensando e adotar uma melhor estratégia, tentando alcançar assim o melhor objetivo. Em outras palavras, estamos dizendo que ambos estão buscando estratégias dominantes, formando assim o equilíbrio de Nash dentro da teoria dos jogos. Com relação ao dilema dos prisioneiros, a gente tem que 2 prisioneiros foram acusados de terem colaborado na prática de um crime. Eles estão em celas separadas e não podem se comunicar. Foi solicitado também que cada um deles separadamente confessasse o crime. Todavia, se um prisioneiro confessar, ele receberá uma sentença mais leve e o seu cúmplice uma pena mais pesada. Se nenhum dos prisioneiros confessar, eles receberão uma sentença mais leve do que se ambos tivessem confessado. Deste modo, se ambos confessam, os 2 prisioneiros são condenados a 5 anos. Se nenhum confessa, os 2 prisioneiros são condenados a 2 anos. Um prisioneiro confessa, aquele que confessou será condenado a 1 ano de prisão e o que não confessou a 10 anos de prisão. Sendo assim, se o prisioneiro A não confessar, ele corre o risco de beneficiar o seu comparsa à custa da sua própria liberdade. Independente do que possa fazer o prisioneiro B, o prisioneiro A fará o melhor para si ao confessar. O prisioneiro B também precisa se preocupar com o risco de ser prejudicado se não confessar. Ambos os prisioneiros confessarão, sendo condenados a 5 anos de prisão. Confessar, então, é uma estratégia dominante para ambos os prisioneiros. Estratégia que garante o melhor resultado independente do que venha fazer os rivais.